O globalismo envolve a tentativa de reunir diferentes grupos sob um único líder ou conjunto de ideias. Embora o termo globalismo seja novo e geralmente se refira a países que trabalham juntos, existem relatos bíblicos que nos mostram indivíduos e impérios tentando centralizar o controle. Um dos exemplos mais notáveis de globalismo inicial na Bíblia é a história da Torre de Babel encontrada em Gênesis 11:1. Este é talvez o caso mais famoso de esforços iniciais de globalização. A tentativa de construir a Torre de Babel por volta do século 21 a.C. Este ato foi uma desobediência direta ao comando de Deus de povoar a terra, como mencionado em Gênesis 9:1. Segundo a narrativa, a humanidade, falando uma única língua, se congregou na terra de Sinar, na Babilônia, e decidiu construir uma cidade e uma torre com o topo nos céus para fazer um nome para si mesmos e evitar sua dispersão pela terra. Em termos simples, a humanidade se rebelou, decidindo se centralizar em uma cidade e não se dispersar pela terra, conforme instruído por Deus. A construção da Torre de Babel foi liderada pelo rei Nimrod, que era bisneto de Noé. O nome de Nimrod, muitas vezes interpretado como rebelde, reflete sua desafio ao liderar um empreendimento tão ambicioso. Este esforço foi, sem dúvida, um ato de orgulho e rebelião contra Deus, levando à intervenção divina. Deus confundiu sua linguagem, fazendo com que não se entendessem mais, e os dispersou sobre a face da terra, frustrando assim seus esforços de unificação e centralização. Nimrod, o caçador, às vezes é visto como um tipo de anticristo, um presságio do anticristo, devido a seu desafio à autoridade de Deus. Essa rebelião visava centralizar o poder humano e possivelmente alcançar o céu sem a aprovação divina, o que se opõe diretamente ao comando de Deus para a humanidade se espalhar e povoar a terra, como visto em Gênesis 9:1. Essa desobediência espelha a oposição do anticristo à autoridade de Deus, como descrito nas profecias do Novo Testamento. Nimrod, muitas vezes, é associado ao estabelecimento do primeiro reino na Terra, incluindo várias cidades importantes na Mesopotâmia, como visto em Gênesis 10:10. Seus esforços para centralizar poder e controle podem ser vistos como precursores da dominação que o anticristo é profetizado a ter sobre as nações, consolidando o poder político e religioso para desafiar a autoridade de Deus. Embora não seja explicitamente declarado na Bíblia, interpretações tradicionais e extrabíblicas sugerem que Nimrod pode ter sido instrumental na introdução da idolatria e falsa adoração, práticas que contradizem diretamente a adoração do único Deus verdadeiro, uma ação característica do anticristo, que, de acordo com a profecia bíblica, se exaltará acima de tudo o que é chamado Deus ou é adorado na escatologia cristã. O reino de Nimrod, particularmente a Torre de Babel, simboliza o orgulho humano, a rebelião e a tentativa de alcançar um status divino sem Deus. É por isso que Nimrod é visto por alguns estudiosos da Bíblia como um tipo de anticristo. O anticristo é descrito de forma semelhante, como se exaltando e buscando adoração, incorporando a rebelião humana contra a soberania de Deus. Houve outras tentativas ao longo da história bíblica de poder centralizado. Todos os impérios apresentados em um sonho ao rei Nabucodonosor da Babilônia representam outras tentativas de instituir um governo mundial único. Poderia ser que finalmente estamos no precipício da chegada do anticristo? Poderia ser que a tecnologia avançou para um estágio onde o governo do anticristo não é mais apenas provável, mas uma certeza? Poderia ser que, com a formação de uniões econômicas e alianças políticas, o mundo está lentamente se deslocando e se alinhando para o reino do anticristo? Poderia ser que os eventos globais atuais estão preparando o terreno e preparando o palco para a emergência do anticristo? Poderia ser que estamos vivendo nos tempos descritos no livro do Apocalipse? Poderia ser que o que estamos testemunhando é o início das dores, com nação se levantando contra nação e reino contra reino? Poderia ser que estamos observando o desdobramento da história, a virada de páginas e a chegada do homem do pecado? Poderia ser que a crescente aceitação da tecnologia de vigilância, sob o disfarce de segurança e conveniência, está preparando o terreno para o olho onipresente do governo do anticristo? Poderia ser que a turbulência generalizada,
os desastres naturais, as pestilências, as guerras e os rumores de guerras sejam as dores de parto que antecedem os tempos finais. Poderia ser que o apelo à unidade global e a resolução dessas crises seja realmente um passo em direção ao governo global do Anticristo previsto no Apocalipse. Poderia ser que as linhas cada vez mais tênues entre poder político, econômico e religioso estejam criando o ambiente perfeito para a ascensão do Anticristo. Poderia ser que a crescente perseguição aos cristãos e a marginalização dos valores morais tradicionais estejam cumprindo as profecias dos últimos dias. Poderia ser que estejamos testemunhando a preparação para a batalha final entre o bem e o mal, como previsto nas Escrituras. Poderia ser que essas observações não sejam meras coincidências, mas sinais de que estamos realmente vivendo nos últimos tempos, conforme profetizado em Apocalipse 13. No coração do Apocalipse, em meio às visões que foram dadas a João, nos encontramos à beira de entender o alcance vasto e sem precedentes do domínio do Anticristo. O alcance e o poder do Anticristo serão diferentes de tudo o que o mundo já viu. Ele superará o poder e o alcance de todos os grandes impérios que surgiram e caíram, desde Nimrod até Alexandre o Grande. Seu império será maior do que o Império Mongol, fundado por Genghis Khan no início do século XIII, até o Império Britânico, que cobriu quase um quarto da área terrestre do mundo. O alcance e o controle do Anticristo superarão todos esses impérios e seus líderes. Além disso, o Império Romano, que uma vez dominou o Mediterrâneo e além, e o Império Otomano, que se estendeu por 3 continentes e governou por mais de 6 séculos, perecerão em comparação com a autoridade exercida pelo Anticristo. De fato, o domínio do Anticristo eclipsará o alcance e a influência global de todos os impérios que povoam os anais da história, lançando uma sombra sobre o mundo inteiro. Aqui estão 2 versículos no capítulo 13 do livro do Apocalipse que demonstram o alcance e a disseminação do poder do Anticristo. Apocalipse 13:7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Apocalipse 13:16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou nas testas. Os versículos 13:7 e 13:16 do Apocalipse ilustram a realidade de um mundo sob o domínio deste formidável governante conhecido como a besta que emerge do mar. Esta besta, como previsto, recebe poder para guerrear contra os santos e vencê-los, e autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. A gravidade desta autoridade não pode ser exagerada. Ela anuncia um tempo em que o globo inteiro cai sob um único governo, um controle centralizado que não conhece limites, onde o mundo será controlado por um homem energizado pelo próprio poder do inferno. O alcance global e o controle centralizado do Anticristo lançam uma sombra sombria sobre o futuro do mundo, mas esteja certo de que a soberania de Deus permanece inabalável, seu poder ultrapassa o de qualquer governante terreno e seus propósitos prevalecerão no final. Deus é o seu protetor. Enquanto navegamos por estes tempos incertos, fixemos nossos olhos no Autor e Consumador de nossa fé, confiando em seu amor infalível e fidelidade inabalável. Mesmo quando as tempestades rugem e os mares bramam, permanecemos firmes na rocha de suas promessas, sabendo que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Tome coragem e seja encorajado, pois nosso Deus reina agora e para sempre. Portanto, não tema, queridos amigos, pois o Senhor, seu Deus, está com vocês onde quer que vão. Mesmo nas noites mais escuras, sua luz brilha intensamente, guiando-os no caminho da retidão e da verdade. Confiem nele de todo o coração e não se apoiem em seu próprio entendimento, pois ele é fiel e verdadeiro em suas promessas.